conforme o prometido, Yuri Pita. A gente vai falar sobre IBGE. Parte da oposição ao governo Lula tem questionado dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como, por exemplo, o nível da pobreza no Brasil. Por isso, a gente conversa agora com o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, e que tem uma proposta, deputado, para criar uma CPI, então, para investigar o IBGE. Boa tarde, obrigada por estar conosco nos estúdios aqui de Brasília. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos da CNN. É isso mesmo. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem a competência de fiscalizar e conseguir, de fato, convocar e esclarecer os fatos e, no fim das contas, trazer um relatório condenando ou não ali o alvo dessa CPI, que, no caso, é a gestão do Márcio Postman, que tem aí um histórico, que é um ex-filiado, né, aí ao PT, foi, na verdade, afiliado ao PT, um ex-presidente do Instituto do Lula, um economista que adora uma intervenção estatal e que, por diversas vezes, utilizou-se desse instituto para poder fazer aí manipulação de dados e ajudar o atual governo com interesses políticos. Mas em que pé está, então? Você que acabou de começar o ano legislativo, mas já estão colhendo assinaturas? Isso, nós estamos colhendo assinaturas, é o trâmite de toda a CPI. Então, nós estamos coletando todas essas assinaturas e está tendo uma adesão muito grande. E acredito também que o próprio mercado financeiro, converso com diversas pessoas na área, tem compreendido a gravidade disso. A manipulação de dados pode levar uma narrativa falsa dos números, da própria realidade, e a gente pretende investigar a fundo todas essas questões. Deputado, muito boa tarde. É sempre importante ouvi-lo. Yuri Pita falando aqui de São Paulo. Quais são alguns os indícios que o senhor ou colegas do senhor já têm para fazer afirmações de que estatísticas possam ter sido manipuladas? Uma questão é a crítica que houve, por exemplo, à ideia de Márcio Postman de criar aquela fundação IBGE+, criticada dentro do próprio IBGE, e ideia da qual tanto o presidente do IBGE quanto o Ministério do Planejamento anunciaram um recuo, suspenderam esta ideia de criar esta outra fundação. Mas em relação aos dados divulgados pelo IBGE, seja em relação ao censo, seja em relação a dados econômicos, né? O censo populacional, por exemplo, pode levar o seu estado de Minas Gerais a ter uma cadeira a mais de deputado federal a partir das eleições de 2026. Quais são os elementos que já existem, indícios, para que se faça uma afirmação de eventual manipulação de informações? Obrigado, Yuri Pita. Além, obviamente, da criação paralela, né, de estruturas como, por exemplo, o IBGE+, a gente tem duas distorções claras da realidade, que uma é com relação ao índice, né, que eles colocaram de 6,1, do menor índice de desemprego do Brasil, só que nessa conta eles simplesmente excluíram 4,4 milhões de brasileiros, assim como também a outra pesquisa que foi feita a respeito da extrema pobreza no Brasil. Então, colocando ali como também se tivesse atingido a menor marca histórica. Só que eles mudaram a métrica. É como se eu dissesse, por exemplo, que eu acabo a fome de um país simplesmente anulando todas as pessoas que sentem fome. Isso não é uma maneira correta de trazer os dados para as pessoas, principalmente um instituto que deveria ser extremamente renovado. E, principalmente, isso é sempre feito e divulgado após momentos que o governo tem quedas da sua popularidade. Então, você tem, por exemplo, a questão do dia 15 de janeiro, no meu vídeo, que um dia após conseguiu ali bater quase que uma desaprovação histórica do governo Lula, e você percebe que já começa-se a ser divulgados alguns dados no sentido de melhora do país. Realmente, esse país que o IBGE coloca só está no paraíso da mente do Márcio Postman. Eu vou chamar o Pedro Venceslau, não sei se ele já está posicionado conosco, também para fazer uma pergunta para o senhor Pedro, já aqui contigo, deputado. Pedro. Deputado, boa tarde. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a idade mínima dos postulantes à presidência da República. Hoje ela é de 35 anos, o projeto prevê 29 anos. Eu queria saber se o senhor apoia essa proposta e se o senhor tem planos de eventualmente disputar a presidência da República em 2026. Considerando que o deputado tem 28 anos, né? Eu tenho 28 anos, por lei, de fato, não posso sair candidato à presidência da República. A PEC ela tem duas propostas
Pedro, primeiro de reduzir a candidatura de presidente de 35 para 30 anos e também de Senado também para 30 anos. O meu foco, de fato, seria o Senado. Não sou candidato à presidência da República, sei que o nome mais competitivo e que, inclusive, pelos institutos, como, por exemplo, o Paraná, daria a vitória ao Bolsonaro se as eleições fossem hoje contra o Lula. Então, eu sei, obviamente, quem eu sou, da capacidade que eu tenho, mas tudo a seu tempo, como dizem Eclesiastes. O foco, eu acredito mesmo, é de que seria muito bom poder representar o meu estado e o Brasil ali no Senado, onde eu consigo, de fato, fazer um peso e contrapeso, principalmente com o STF, que é a casa competente, que é o Senado, para poder fazer esse freio. Vejo que uma pessoa pode governar um estado com 30 anos, por que não estar sendo um representante na casa revisora, que é o Senado também com 30 anos? A gente volta a falar de 2026, mas só para a gente concluir o tema IBGE, gostaria de saber, então, o senhor falou, olha, estamos coletando as assinaturas, etc. Mas qual o senhor avalia? Não sei se o senhor já chegou a conversar com o presidente Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, sobre esse assunto. Qual a disposição também, né, para de fato essa CPI ser instalada caso consiga o número necessário de assinaturas? Eu estou para conversar em breve com o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, para poder, de fato, ver a habilidade disso. A gente sabe que CPIs dependem de um apoio interno, mas também dependem do aval do presidente da Câmara. Eu acredito que é de interesse de todos de investigar esse instituto que foi durante a gestão do Márcio Postman. Afinal de contas, quantos dados que foram utilizados por questões políticas e não, de fato, para mostrar um extrato da realidade. Então, isso, obviamente, pode acarretar em mais um desgaste, né, do governo Lula. Afinal de contas, é um extremo aliado do atual presidente e a gente precisa fazer o meu papel, que é fiscalizar. Vou conversar com ele, pode ter certeza aí que no futuro bem próximo a gente vai conseguir as assinaturas necessárias para poder abrir essa CPI e peço aqui, inclusive, publicamente, para que o Hugo Motta, né, sensibilize com essa pauta e coloque para frente, paute essa CPI para que a gente investigue a fundo a gestão do Márcio Postman. Deputado, deixa eu aproveitar a presença do senhor, porque a gente viu, depois da eleição de Hugo Motta como presidente da Câmara, uma divisão no campo da direita, do qual o senhor faz parte, dentro do PL, pelos votos que Marcel Van Hatten, candidato do Novo, recebeu, se não me estou falhando com a memória aqui, 31 votos no total, e o PL havia feito um acordo para apoiar Hugo Motta. Como é que o senhor viu esse racha, essa disputa? E pergunto, o senhor votou em Hugo Motta? Sim, já deixei isso publicado. Falei que naturalmente votaria no Marcel Van Hatten, de fato por alinhamento de ideias. É um amigo, uma pessoa que tem lutado por pautas profundas ali no Congresso Brasileiro. Contudo, deixei bem claro a minha exposição de que eu confio no acordo que foi feito entre o presidente Bolsonaro e o Hugo Motta. Deixei também bem claro que eu não sei a totalidade desses acordos, mas um sinal nessa semana já foi muito bom do presidente Hugo Motta de colocar, por exemplo, a prioridade número 1 para nós da oposição e acredito também para o Brasil, que é a anistia. E ele disse que isso será discutido em reunião de líderes. Então, acho que o Hugo Motta está sensibilizado com essa pauta. Vejo que as divergências de ideias, onde tem pessoas, vão ter divergências de ideias. Eu não concordo 100%, nem mesmo com a minha própria mãe, o meu pai, acredito que ninguém. Então, eu vejo que é natural. O que não pode se colocar é que uma divergência se torne uma traição ou se torne até mesmo quase que um desertor do movimento. Pelo contrário, Bolsonaro sabe da minha lealdade. Hoje, inclusive, o Flávio Bolsonaro postou em seu Twitter, né, que o Nicolas não precisa provar mais lealdade ao presidente Bolsonaro. Ele sabe que eu tenho uma ideia para o Brasil que realmente passa por aquilo que ele quer também fazer aqui nesse país. E espero que a gente consiga colocar o Brasil para frente, voltar às pautas importantes. Tem muita coisa que tem que ser feita aqui no nosso país, tem um potencial gigantesco e eu acho que a gente precisa, de fato, se unir para poder construir um país melhor. Ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha, porque o deputado tem voo daqui a pouco. Pedro Venceslau. Deputado, esse é o momento que os partidos estão fazendo as indicações para as comissões. O PL tem direito de escolher uma comissão grande e está dividido ali entre a Comissão de Finanças e a Comissão de Relações Exteriores, que seria com o Eduardo Bolsonaro, o representante. Qual comissão é mais interessante para o PL nesse momento? O que o senhor defende internamente na bancada?
Olha, eu acredito que seja das relações exteriores. Eduardo Bolsonaro faz um trabalho importantíssimo internacionalmente, tanto no Ocidente quanto também do lado oriental. Acredito que a gente vai ter uma interlocução maior agora por conta da vitória do Trump. A Credem pode ser um espaço aberto para as discussões, para poder, enfim, trazer convidados no que se diz respeito à liberdade de expressão, com relação ao que aconteceu nos anos passados, né, com as Big Techs, enfim. Eu acredito que é um espaço que a gente vai poder aproveitar e, principalmente agora, por conta, né, das eleições do Donald Trump, a gente vai conseguir explorar mais na Comissão de Relações Exteriores. Deputado, para encerrar, voltando a falar de 2026, eu fiz uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que o senhor chegou a ver, e aí ele falou, não, vai falando aí os nomes, eu falo um por um. E aí eu fui testando os nomes, né, que poderiam ser pré-candidatos à presidência da República. E aí falamos de Ratinho Júnior, falamos de Ronaldo Caiado, até Gustavo Lima, etc. E no fim das contas, o que o presidente disse, o ex-presidente, claro, ele é o candidato até os 48 do segundo tempo, ele disse isso para mim, mas disse o seguinte, olha, o meu filho Eduardo Bolsonaro, o meu filho Flávio Bolsonaro são capacitados. E aí, quando perguntei sobre Michele Bolsonaro, esposa dele, ele disse que sim, que ela é um nome muito forte e que ele poderia ser, eventualmente, ministro da Casa Civil. Minha pergunta para você é, algum desses nomes, né, em que eu questionei sobre uma possível pré-candidatura à presidência. O senhor concorda com algum desses nomes? Eu queria fazer esse teste com o senhor, assim, pinga-fogo. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é um gestor impecável. Acredito que a dificuldade que ele, de fato, vai enfrentar é a dificuldade também de alguns outros, que é, digamos, a expressão em nível nacional. Mas é inegável a sua capacidade. Ali no Paraná, tenho o meu apreço, gosto muito, inclusive, do seu pai, e acredito que seria também um nome forte. Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o deputado mais votado da história do nosso país. O Flávio Bolsonaro é senador, ou seja, ambos são nomes fortes, principalmente por conta do apoio do seu pai, Jair Bolsonaro, que, como eu disse, é o nome mais competitivo. Acredito que se o Bolsonaro colocar a mão, obviamente estão dentro da disputa. Michele? Ela tem um apreço gigantesco, acredito que seja a mulher com maior aceitação no nosso país, diferentemente de outras primeiras-damas, e vejo que ela também é um nome extremamente forte. Para encerrar, Pablo Marçal. O Pablo Marçal, acredito que por conta dos atritos e alguns deslizes que já aconteceu aí anteriormente, eu vejo que é um cara que criou aí um network, que prometeu que não iria se candidatar caso o Bolsonaro entrasse na disputa, e vejo que, enfim, ele vai ter que, de fato, se desdobrar para poder conseguir alcançar uma amplitude aonde está o voto dos bolsonaristas. O nome que o Bolsonaro escolher será o seu nome? Sim. Eu acredito no presidente Bolsonaro, eu vejo que ele é uma liderança. Talvez muita gente tenha nojinho, falava, o Bolsonaro falava palavrão. Pois é, agora aí o café e azeite está sendo um artigo de luxo aqui no nosso país. Temos ministros saindo dos ministérios por conta de denúncia sexual, o pior recorde de queimadas da história do nosso país. Enfim, era melhor ter, como a esquerda fala, o Bozo de volta. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Deus abençoe o nosso país. Obrigado mais uma vez ao deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.